Rubens, Roberto Moura, síndicos de condomínios com vasta experiência, um conhecimento fantástico. E a gente vai bater um papo descontraído, igual a gente estava falando agora, e mostrar para esse público que nos acompanha que a gente também tem dores, como que é difícil. O Rubens estava falando, então não vamos... As pessoas às vezes costumam fazer programas, é sempre tudo bom, sempre tudo bonito, mas o Rubens estava falando de como é complicado ser síndico, né? Vamos começar pelo fim, né? Que é aqui a gente tem uma pauta falando de o que mudou depois da pandemia. Bom, no meu caso, o que eu percebi, e percebi muito, de forma muito enfática, foi que as pessoas pararam de ser tolerantes. A intolerância aumentou assim, de maneira muito grave, e as pessoas, por ficarem em casa, eu imaginava que seria justamente o oposto, né? Que as pessoas conseguiriam se adaptar a isso e conseguir conviver melhor. Mas eu acho assim, o fato deles não estarem em casa a maior parte do tempo e virem para casa apenas para dormir, mostrou que a realidade no condomínio é bem diferente. Então, muita animosidade começou a surgir. Obra a gente não conseguiu parar. No começo até assim, mas não se sabia quanto tempo. Então começou o quê? Intriga entre moradores, reclamações que eu estou trabalhando em casa, meus filhos estão brincando lá embaixo, não pode descer, e agora estão brincando, agora tem barulho. Então essa questão, essa briga entre vizinhos, ele ficou muito mais alta, maior, mais grande, né? Mais grande é horrível, mas ela ficou enorme, né? Uhum. E aí a gente teve que entrar com uma outra opção, que é justamente a parte de fazer essa mediação, fazer essa arbitragem entre as famílias, entre as pessoas. Que é algo complicado e desgastante. Muito, porque você muitas vezes não espera, quer dizer, a pessoa ela vem muito armada para as reuniões. E aí você não consegue tirar dela essa armadura. E essa armadura ela impede que você consiga fazer acordos razoáveis, pelo menos. Roberto, você é bem interessante o ponto de vista dele. Muito bom. E você é um especialista em assembleia também. Eu gosto das suas assembleias. Eu quero saber se as assembleias viraram um campo de batalha. Eu acho muito difícil, doutor Rodrigo, a gente ter, são visões diferentes, são características diferentes, são prédios com necessidades diferentes. Eu acho que é muito do que você falou. Mas eu acredito que, primeiro, a gente acaba amadurecendo um pouco mais a cada dia, aprendendo, você vai sendo um pouco mais flexível em determinadas situações, umas outras, você começa a ser um pouco mais rígido. Eu acho que é um pouco de tudo. O que eu acho que a pandemia nos trouxe foi o período na pandemia, que a gente estava todo mundo sem norte, sem saber o que fazer. Eu acho que isso foi muito delicado e foi divisor de águas, porque se teve muita rotatividade, você saiu de muitos prédios, pegou outros e etc. E depois, pós-pandemia, eu acho que veio dar um pouco do que você falou, as pessoas perderam um pouco, mas as pessoas passaram a ser elas mesmas. Eu acho que, na realidade, elas já eram isso daí. Talvez a gente não percebia e não tinha essa visão porque você convivia muito pouco. As pessoas trabalhavam muito fora da casa e aí passou a gente não percebia, mas elas sempre foram assim. Mas aí veio a nossa necessidade, na minha visão, que você precisa um pouco mais fazer com que as regras elas passem a ser cumpridas. Você precisa ter um pouco mais de perseverança no cumprimento das regras e que as pessoas sigam. Eu acho que é um pouco mais disso daí. E a gente acaba tendo um êxito melhor. Passou a exigir mais da gente. Isso eu percebo também, mesmo que no ponto de vista jurídico, eu percebo que a gente tem que se empenhar cada vez mais. E não sei se vocês percebem também, o condomínio ele não era tanto a bola da vez como é hoje, né? Impressionante como o condomínio ficou no holofote, já estava, mas depois da pandemia mais ainda. O que a gente percebe é que assim, né, houve um boom da construção também. Então, hoje você tem 20 a 25 lançamentos todo mês, né? E a entrega de, 10 a 12 torres todo mês também. E a gente percebe também que as pessoas estão migrando muito de casas para condomínios.
segurança, lazer e coisas do tipo. Mas o que a gente percebe também é o que falta nessa migração é empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Então a gente sente muito essa dificuldade porque as pessoas pensam em si mesmas e esquecem que vivem em condomínio, que aquele coletivo, né? Aquele coletivo, ele vive em função de uma harmonia que deveria existir e hoje está um pouco mais complicada.